Olá pessoal, estamos de volta com mais uma entrevista gostosa, um bate-papo gostoso, e eu tenho certeza que essa nossa conversa de hoje vai agradar muito vocês andradenses, porque é uma notícia boa. Eu vi o Bruno dando entrevista aí e falei, não posso deixar de trazê-lo aqui no canal, né, na Web TV Andradas hoje, para a gente também levar essa informação para vocês aí. Bruno, seja bem-vindo aí mais uma vez na Web TV Andradas hoje, você já está ficando sócio aqui da Web TV. Obrigado, Rosane, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham. É sempre um privilégio estar aqui para a gente poder trazer um pouco das ações que estão sendo desenvolvidas. Né? Com certeza. E outra coisa, né? Com tanta notícia ruim, com tantos fatos aí que a gente acha que não tem luz no final do túnel, a gente tem uma notícia muito bacana para levar para vocês, não é mesmo? Sim. Que é com relação aí a Paudalho, né? Como é que chama? A Serra. Paudalho. Fala um pouquinho para nós. Saiu, então, ali não tem chance nenhuma da mineradora chegar. Na verdade, o conjunto paisagístico Serra do Paudalho, né, ele foi tombado, né, já, a gente fez uma audiência no último dia 29 de setembro, aí dentro das prerrogativas que foram previstas dentro das diretrizes de conservação e preservação do bem, atividades de alto impacto, quem compreende qualquer empreendimento de grande vulto, inclusive também a questão de mineração, elas foram restritas, então não vai ser possível ter algumas ações como essas na área da Serra do Paudalho. Isso é uma notícia muito boa. Sim, com certeza. É a questão da preservação do nosso bem, né? Com certeza. A gente vê, se a gente parar e pensar e analisar da questão da composição geológica da região aqui, né? De Pinhal, Andradas na Carta Pinhal, a gente vê que 30% dessa formação está em Andradas. Sim. E corresponde à Serra do Paudalho. Então a gente vê que a importância e o tamanho que essa serra representa para nós. Com certeza. E ainda mais que a gente tem alguns atrativos que são muito conhecidos, que são cartões postais de Andradas. Sim, né? A ali serra fica perto do Elefante, não fica? Pedra do Elefante, a Pedra da Cruz, exatamente. Sim. Então, E tem outras pedras que o pessoal vai muito, né? A Pedra da Boa Vista, a Pedra do Boi, tem a Pedra do Macuca, enfim, são... Tem história, né? Tem muita história, exatamente. E ali, qual que era o objetivo deles? Qual tipo de minério eles pretendiam tirar ali se não tivesse sido tombado? Ali tem uma poligonal próximo lá que é da questão de base, de quartzo, se eu estiver enganado, agora não me lembro agora de falar o certo. Mas era mais a parte de granito ali, né? Que é a maior composição da serra, né? É importante dizer também isso, né? O tombamento ele não é por conta da mineração. Mas não é? Não. Porque esse tombamento vocês já pediram também há um tempo atrás, né? Isso. O que acontece? Todo bem, quando ele vai ser inventariado e registrado, existe uma diferença. O inventário, principalmente, primeiro vou pegar o exemplo do seu copo. Esse copo é importante porque esse copo foi da Rosângela por muitos anos, ela fez um papel muito representativo na sociedade, né? E então foi levantado a representatividade e a importância desse copo para o município. Dando um exemplo, é só uma alegoria aqui para a gente estar entendendo melhor e tentar materializar isso. Então esse copo vai ser inventariado para ver se tem potencial, de fato, patrimonial, histórico, cultural. Esse copo foi da Rosângela? Aí vai ouvir pessoas que trabalharam com você, que estiveram com você ao longo do tempo, mas esse copo de fato foi. Então você tem, a partir disso, uma ficha de inventário, com essas informações que comprovam a veracidade dos fatos que estão sendo apresentados. Sim. A partir daí, você pode caminhar para um registro ou para um tombamento. Os dois têm o mesmo grau de importância e de proteção. Só que no caso do registro, é quando é um bem imaterial. Exemplo, festa do vinho. Não dá para a gente materializar a festa do vinho. Sim. Então ela é registrada. A Serra do Paudalho, por exemplo, conjunto paisagístico Serra do Paudalho, é um bem material, que a gente consegue mensurar ele. Então ele é tombado. O grau de proteção dos dois é o mesmo. Então o que acontece? Quando foi se iniciadas as discussões lá em meados de 2019, e os estudos se iniciaram em 2020, principalmente no segundo semestre, foi pensado na representatividade e na importância daquela serra para o município. A gente tem duas serras que marcam aqui a cidade de Andradas, que é a Serra do Caracol, que foi tombada lá ainda no final de novembro de 2020, e agora a Serra do Paudalho também, que foi finalizado todo o processo de estudo e levantamento. Então foi levantado ali para a comunidade a importância, por exemplo, de histórias, na questão da Pedra da Cruz, por que tem a cruz, por que tem uma pedra em cima, qual que é a representatividade disso para a população, para a comunidade ali,
A questão da Pedra do Elefante, ou também Pedra do Diamante, né? O pessoal do bairro ali, eu sei porque eu sou nascido e criado naquela região. O pessoal fala muito diamante, ó, vou diamante, Pedra do Elefante. O pessoal fala também, mas por conta da história que veio, alguns imigrantes, alguns pesquisadores europeus aqui, que segundo a lenda encontrou uma pedra, um diamante de valor inestimável, né? E essa pedra foi levada embora, enfim. Essas histórias, elas todas são relatadas ao longo do processo, ao longo do estudo. E, junto com isso, também a representação e a importância econômica e ambiental para o município e para cada família, para a questão da agricultura familiar, que é muito importante. Porque lá tem uma diversidade econômica muito interessante. Você tem atividades de turismo de aventura, né? Trekking, escaladas. Foi feito recentemente, não, acho que foi 2021, 2020, uma Highline, que eles puxaram aquela linha alta, que eles falam da Pedra do Macuco, da Pedra do Elefante. Não vou falar aqui a altura, que eu posso falar bobeira, mas foi muito alto e eu não tenho coragem de passar naquilo lá de jeito nenhum. Mas então, são atividades turísticas que são exploradas. Aí você tem a questão da pecuária de corte, pecuária leiteira, a questão da cafeicultura, você tem a questão das hortifrutis, né, da produção diversificada. Então, tudo isso foi levantado e colocado dentro desse processo, desse dossiê. E a partir do momento que eles entenderam a importância, a relevância disso para o município, então se caminha o conselho faz essa manifestação, foi contratada a empresa, ela fez o levantamento para comprovar a veracidade, a importância de fato e a representatividade para o município, a questão das rochas, que são características que só tem Andradas, a gente não tem uma pedra elefante em outro local. Já foi feita até se não me engano, também não vou saber precisar agora qual a marca do veículo, mas foi feita uma propaganda também a nível nacional com o veículo passando embaixo, né? Uma marca de veículo aí mostrando o fundo da pedra. Bem conhecida, né? Então, essa importância tudo isso foi levantado, esse material riquíssimo, mostrando a importância cultural, histórica, patrimonial para o município. E a partir daí você prevê algumas diretrizes de proteção, porque não faz sentido. Voltando na história do copo. Tá, legal, vamos tombar o copo. Vamos tomar o copo. E agora? Tomba e volta com ele para a cozinha para usar? E se for de vidro, cair, quebrar, perdeu o sentido. Com certeza. Então, quais são as diretrizes de proteção? Como é que você vai fazer? O que eu vou fazer para preservar esse copo e para manter o copo com a melhor integridade possível, para que as próximas, futuras gerações possam entender e ter a dimensão da importância disso para o município. Então, pensando nessa questão dos graus de proteção, são trabalhadas as diretrizes, que prevê a questão de fracionamento de solo, né, da questão de aprovação de novas edificações, a questão também de empreendimentos de grande vulto, no caso, como foi citada, a questão da mineração. Então, tudo que vai impactar no aspecto paisagístico, por isso que o grupo, que é o quadro que foi tombado no paisagístico, você está preservando a questão da imagem. Você tem que chegar e ver a imagem da serra que você tem hoje daqui a 50 anos. A ideia é essa. Então, você preservar. Vai ter alguma coisa que vai impactar, vai ter um desmatamento. Lógico que aí envolve a questão ambiental também. Mas a gente vai tirar a vegetação característica e vai fazer pastagem. Não vai fazer isso porque está consolidado, existe a questão ambiental, mas existe também um reforço e a importância cultural. Olha, o conjunto prevê que tinha mata aqui, então a gente não pode mexer. Com certeza. Tem que se ficar exatamente como foi feito exatamente, o mais próximo possível disso, né? Existe um incêndio que pode acontecer por uma questão de uma chuva, algo acidental. Alguma coisa da natureza mesmo, né? Do clima, né? Do tempo, né? Mas isso são exceções, né? Diferente de você ter uma ação deliberada que você planeja e fala, não, vou atuar em tal frente que vai comprometer esse conjunto. É a beleza desse bem, isso não pode ser feito. Bom, Bruno, uma coisa bacana aí para quem está nos assistindo, pelo menos ali no Pau d'Arco a gente pode ficar tranquila que já foi tombado, então nós estamos seguros de que não chega uma mineradora ali. Sim. Agora me fala com relação à Serra do Caracol. A Serra do Caracol, para o lado aqui de Andradas, foi tombado, mas a parte de trás não. E existe, né, o interesse de algumas empresas de explorar ali. Com relação ali, o que está sendo feito? Na questão da Serra do Caracol, o que acontece? Ela foi feito um estudo também de impacto, né? Agora, recente? Não, isso quando foi feito o processo de tombamento. Sim, do tombamento vai da frente. E existe a questão também da expansão do tombamento, né?
mais uma vez também não pensando na questão da mineração. Não pensando. Não, Tá. é justamente pela que... O que acontece? O conjunto paisagístico, voltando ao exemplo do pau-d'alho, ou pode ser o caracol, você dobrou ali, principalmente, um lugar que eu acho que é bem... assim, traz uma memória bem fácil para todo mundo, é uma memória afetiva. Você sai de Santo Antônio do Jardim, na hora que você dobra aquele primeiro morro ali, Sim. você dá de frente com a serra. Eu Sim. particularmente sou lindo, apaixonado. É maravilhoso. Então ali você tem um cartão postal ali, com certeza. Pronto. Eu já parei o carro para tirar foto, enfim. E existem relatos, inclusive na história de Andradas, que meados do século XIX, século XVIII, a Serra do Caracol, que é o nome que nós conhecemos, ela é conhecida como a Serra de Mogi Guaçu, porque de Mogi Guaçu dava para ver essa serra. É mesmo? Exatamente. É interessante. É bem interessante, né? Isso tudo foi levantado durante o processo. Então, o que acontece? Se entendeu que a representatividade da imagem, da beleza da Serra do Caracol estava na face norte, né? Na face sul, melhor dizendo, que é a parte de cá da cidade, porque você tem essa questão do lado dos Pinheirinhos, Fazenda Boa Esperança, enfim, a beleza estava do lado da face sul. Só que o que acontece? Durante esse processo, né, que a gente já fez o tombamento em 2020, e a partir de então, você tem políticas de proteção, né, de conservação, são feitos laudos todos os anos para ver se de fato está sendo cumprido aquilo que foi proposto. Né, simplesmente... um exemplo, te cortando um pouquinho, e se na fiscalização eles perceberem que alguma coisa não foi feito, a fiscalização viu que tem erro ali, pode se perder essa... Não vai se perder, mas aí vai ser tomadas medidas de acordo com o que foi previsto no dossiê, exatamente. Sim. Então, quais são as ações? Teve um desmatamento aqui. Intencional. Intencional, exatamente. Só pela questão do Código Ambiental, a pessoa já vai ser multada. Mas por ela estar dentro de uma área de tombamento, ela tem a multa ela é potencializada. É um agravante, né? É um agravante, exatamente, essa é a palavra. Então, são creditadas ali ações por estar numa área de interesse patrimônio histórico cultural, né? Então, voltando à questão aqui, então foi lembrado da questão da serra pela beleza da face sul. Só que ao longo desse processo e na questão também dos laudos, ouvindo pessoas, principalmente do Caminho da Fé, foi identificado que as pessoas elas têm a mesma imagem da serra, só que na face norte. Quando eles passam ali, a questão, eles estão chegando próximo do Pico-Avião, que eles têm aquela imagem da serra, em alguns pontos ali do caminho, o que acontece? Eles tiram a foto também. Então, e como compreende a parte da mesma serra, então foi pensado nessa questão de ampliar essa área de tombamento de entorno. Por conta disso, pela representatividade da beleza, que é um dos cartões postais, né? Com certeza. Voltando na questão do patrimônio, ele sempre vai ser trabalhado se tiver uma representação, algo significativo para o município. Ele tem que... E quando eu digo município, eu digo a toda a população, o cidadão. Né? Tanto é que você vê, o pessoal abraçou a questão das serras, o pessoal preserva. Sim. A gente vê os próprios proprietários, né? Falo pela questão do pau-d'alho mesmo lá, a preocupação do uso, as pessoas, olha, mas está vindo gente, mas está cuidando, não está largando lixo. Assim, não é a preocupação que ele deveria ter, mas ele sente amor por aquilo ali. É exatamente esse o sentimento que motiva um dossiê ou qualquer trabalho desenvolvido na parte cultural, na parte patrimonial, melhor dizendo. E acaba agilizando, né, Eu não sei se você pode comentar, Bruno, mas como é que está hoje a situação de suposta vindas de mineradoras para Andradas? Eu não saberia te precisar hoje como que está sendo tratado esses trabalhos. Né? Tem outros setores envolvidos também. Principalmente outros setores, na verdade, mas aí eu não saberia te dizer como está sendo tratado, né? Que pé que está, exatamente. Existe, você faz parte do CONPAC, é isso? Isso. E o que é o CONPAC, só para quem está nos... CONPAC é o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Andradas, no caso, né? São quantos membros? São 9 membros, compostos aí por representantes da sociedade civil, dos meios de comunicação, né, imprensa local, da questão do serviço público, né, da administração municipal e também da Câmara. Que legal. Vocês têm em mente mais algum outro lugar, outra área de Andradas que vocês pensam em tombar, em fazer patrimônio? Em áreas assim, nesse conjunto, questão paisagística, mais as serras, né, que tem essa representatividade no momento, né. Tem se levantado algumas questões, sempre surgem, né,
Mas assim, de bens isolados. Às vezes chegam pedidos para o conselho, nossa, essa casa era do meu avô, foi de fulano, foi de ciclano. Aí vai se fazer um inventário, o conselho vai ver de fato, vai fazer esse levantamento, essa pesquisa a campo, vai ver a representatividade, mas no momento não tem nada de grande vulto, normalmente de grande vulto, assim, por assim dizer, nesse pé. Também não estava na nossa programação, está falando aí, mas um imóvel aqui também de muita importância que foi tombado é a Isidro. Sim. Né? Ali, o que representa a Isidro hoje? Para a prefeitura, o que seria feito ali? Vocês têm em mente o que pode ser? A Isidro ela foi uma questão bem importante, né? Só voltando antes na questão, está sendo feito um estudo hoje no Caminho da Fé. Né? Na questão da importância do trecho, até motivou essa questão da serra. Sim. E voltou, e também na questão da importância da relevância das belezas. Aí não só no Caracol. Aí também você pega todo ao longo do trecho, que Andradas é o município com maior extensão territorial dentro do caminho do município. Tem município mesmo? Que passa um trechinho só. Andradas é um município de maior extensão. Então, e tem a questão da Serra dos Limas lá, né? Sim. Que tem a vista muito bonita. Então, está sendo levantado e feito um estudo para ver a relevância desse processo. Então, está sendo feito algum trabalho nesse sentido que também. Bacana. Seria algo maior que me veio à mente agora. Voltando na questão da Isidro. A Isidro ela é bem emblemática, importante, porque ela tem uma característica bem peculiar, né? Diferente das outras. E ela segundo aí a gente tem, ela foi feita com base no modelo de uma Isidro, né? Um prédio que está na Ilha da Madeira. E ela teve um processo, teve uma questão de processo judicial, enfim, outras coisas, e dentre outros processos que aconteceram, felizmente, no final do ano passado, salvo engano, se eu não estiver aqui falando bobeira, em questão de data, né? O município, a Margot, fez um esforço e a gente conseguiu adquirir, arrematar no leilão. Sim, eu fiquei sabendo, achei super importante. E num preço muito bom, né? Sim. É um imóvel que vai demandar um investimento considerável. Mas não pode ser, ele teria que ser, ele não pode ser desmanchado. Não, ele tem que ser restaurado. Restaurado, exatamente. Então, agora está sendo pensado como que a gente pode usar esse espaço da melhor maneira, né? Em um momento no passado foi dito só para fazer talvez um museu do vinho, a partir dali contando um pouco da história das vinícolas, do vinho no município de Andradas, até você tem uma característica diferente do que hoje, por exemplo, se a Isidro fosse voltar a produzir vinho, as Dorna, aquelas coisas, nada atenderia, porque hoje a exigência do mapa é outra, né? Mas enfim, para você ter uma ideia da importância e da grandeza da produção da vitivinicultura no município de Andradas, né? Então está sendo feito um estudo como a melhor maneira de se aproveitar o espaço e também está se buscando aí alternativas para a gente conseguir restaurar aquilo lá, né? Porque é um investimento considerável. E ficou um bom tempo parado ali vai exigir realmente uma boa dose de esforço, de dedicação. Do prefeito ir atrás de recursos, né? E Andradas agora está se tornando cada vez mais uma cidade turística, isso daí o Museu do Vinho realmente, acho que vem a calhar e a população só vai ganhar com isso, né? Isso, não tem nada determinado, fechado ainda, né? Mas são ideias, né? Está no momento aí de brainstorm, né, que eles falam, né? De ideias e tal, mas primeiro a gente tem que começar melhorando o ambiente. Vamos resolver aqui primeiro. Como que a gente vai melhorar isso daqui? Legal, esse é o passo. E a partir dali você começa a ter ideias de como utilizar da melhor maneira o espaço, né? Mas é interessante, a gente está conservando e está adquirindo a aquisição do imóvel da Isidro foi muito importante para Andradas, né? Então, de repente, não tivesse sido feito esse tombamento no passado, talvez a Isidro a gente nem teria vestígio mais, né? Né? Salvo engano, ela foi tombada em 2015 ou 2017, não lembro o ano agora. Então, em um desses leilões que ela foi aí, se alguém, o empresário, a pessoa que arremata, né? Que comprar e poder ter demolido ela, feito um condomínio de alto padrão, um edifício, uma indústria qualquer, né? E toda essa história teria se perdido. Outro dia, conversando com um conhecido, ele falou que no sul tinha muitas edificações daquela magnitude, daquela característica, lógico, não idênticas, mas da arquitetura contemporânea, né? E só que foram demolidas e feitas vinícolas, hotéis, aí descaracterizou qualquer outra coisa.
a gente está no estúdio, a gente vai demolir e construir outro do zero. Nada Sim. do que tinha isso aqui Não tem mais nada a ver. vai ser aproveitado, né? Então, é mais nesse sentido, né? A gente vê a importância do patrimônio, né? Para preservar, porque é a história, né? Com certeza. A gente não pode comprometer com o desenvolvimento às custas do patrimônio, às custas da história, mas a gente também não pode se esquecer da história que fez com que a gente se desenvolvesse a tal ponto de ser quem somos hoje, né? Com certeza. Com certeza, isso é super importante, né? Como você disse, Andradas tem um potencial turístico gigantesco. Sim, né? E a administração está investindo bem, né? Sim, assim, em cursos, em tudo, né? Vai continuar nessa linha, né? Esse é um anseio de potencializar cada vez mais o município de Andradas. E todo esforço, todo trabalho, ele tem que ser planejado, ele vai ali, tempo, a gente sabe a questão, às vezes, nossa, mas setor público, no Brasil, infelizmente, o setor público ele tem as suas exigências legais que faz com que as coisas, às vezes, caminhem um pouco mais lento do que a gente imagina que deveria ser, mas a intenção, o intuito é justamente esse, né? Preservar, fortalecer e desenvolver o nosso município, né? Explorar para aquilo que a gente tem de melhor. Com certeza. E para que a Serra do Pau d'Arco e mais uma parte boa aí da Serra do Caracol, né? Do lado sul, é isso que você falou? A parte de trás, né? Teve uma importância, teve uma participação muito importante do Compac, né? Vamos falar também que vocês são uma equipe que vocês trabalham para estar conseguindo fazer todo esse dossiê para que a Serra realmente vire um patrimônio. Sim, mas aí não só o Compac. Aí a gente vê todo, o esforço é o poder executivo, né? Legislativo, o Compac, né? Que é deliberativo e consultivo, e também foi contratada uma empresa, né? A empresa Amicultura, que eles fizeram todo esse levantamento e ajudaram com questão de topografia, identificação de recurso hídrico, declividade, formação rochosa. Então, foi um trabalho de várias mãos ali, né? Sim, um trabalho envolveu o setor de meio ambiente, planejamento urbano, próprio pessoal com a expertise de georreferenciamento. Então, aí entra a parte de pesquisa de campo, né? Historiadores, arqueólogos, quando é necessário em algum bem, por exemplo, aí que seja demandada essa atenção. Então, uma equipe, um trabalho que leva tempo, mas é um trabalho que traz um fruto, um produto aí bem interessante. Com certeza, para o futuro, né? Me fala uma coisa, a Pau d'Arco, vocês deram entrada na toda a documentação para se tornar um patrimônio da humanidade, né? Um patrimônio aqui da cidade, não é isso? Em 2020 iniciaram os trabalhos. Sim, e foi aprovado agora? Foi aprovado o tombamento provisório, ele foi feito numa reunião em novembro do ano passado. Em novembro. Então, iniciou em 2020, foi feito todo o trabalho de campo, levantamento de informações, etc. A pandemia fez com que o prazo se estendesse, né? Obviamente, senão teria saído até antes, infelizmente, né? Ou felizmente, enfim. Aí, no final do ano passado, o Conselho optou pelo tombamento provisório, né? Que você faz o tombamento provisório, ele tem o mesmo grau de proteção do tombamento definitivo, mas ainda ele prevê um tempo de manifestação por parte do interessado. No caso, por exemplo, de um conjunto paisagístico, diferente de um imóvel isolado, você notifica a pessoa, Rosângela, vamos tombar o seu copo. Você tem alguma... Vem uma notificação para você informando importância, tal, você tem um período, um tempo legal para manifestação, logicamente, a respeito daquele bem. Quando você tem um conjunto desse tamanho, e até pela questão que Andradas tem uma reforma agrária natural, muitas vezes é impossível, inviável a gente conseguir fazer a notificação proprietária pelo proprietário. Com certeza. Até pela questão que às vezes está em inventário, você não sabe quem é o real proprietário, quem é responsável, quem são os herdeiros. Então a legislação ela prevê que você possa fazer isso por meio de edital. E prevendo mais ainda, visando pela questão da transparência, onde foi determinado, né, foi proposto pelo Conselho a realização de uma audiência pública. Né? Esse é exemplo do Pau d'Arco, foi feito, o Poder Executivo, o Poder Legislativo apoiaram também na realização dessa audiência. Então foi feito para toda transparência, teve um prazo de manifestação, houve manifestação, é importante dizer isso, que teve morador da região que tem imóvel, que fez manifestação, pedindo uma correção na redação do dossiê e também algumas questões a serem apresentadas da diretriz que foram acolhidas pelo Conselho.
Então, vai ser alterado isso daí. Isso depois da audiência. Isso depois da audiência. Então, é interessante trabalhar da maneira mais transparente e clara, até para a questão de você estar tendo a representatividade. E interessante que nessa manifestação que a gente teve, o pessoal falou assim, olha, a gente é muito a favor, e, inclusive no processo foi colocado isso, do tombamento da preservação. A gente só quer que seja revisto isso. Então a gente vê então que de fato o bem, ele está representando, ele está mostrando a sua importância para o município, e é isso que a gente busca. Né? E a audiência pública, dentro da administração, seja ela qual for, é o maior meio de transparência que você pode mostrar que você vai mudar alguma coisa e a população se manifestar, né? Exatamente. Então, se a quem não participou, quem depois não tem um prazo, aí não tem depois como a pessoa reclamar e não tem como voltar atrás, né? Sim, e é importante, a gente está citando uma audiência em específico, né? Mas nas audiências públicas a população procura saber, procurar entender. E é amplamente divulgado. Exatamente, né? Manifestar a favor ou ao contrário, ou ter alguma ponderação nesse aspecto. É importante porque ali você está dando poder, né? Você está abrindo para você ouvir o que o povo, o que a população quer. Com certeza. A respeito, qual é a visão que eles têm a respeito daquele tema que está sendo debatido. É muito importante isso, né? As pessoas participarem, né? Sim. Sempre que tem uma audiência pública para tratar sobre algum assunto aí da administração, os veículos de comunicação aqui publicam, a gente também, no site da prefeitura também é amplamente divulgado, né? Então não tem como a população não dizer que não estava sabendo. Aqui hoje nós estamos com o Bruno Pereira, que trabalha no setor Fala o teu setor todo que você trabalha aí, que eu sempre falo que é muito comprido. A secretaria que eu trabalho é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agrário, de Turismo e Cultura. Além do COPAC. Aí tem os conselhos, né? Os conselhos, que são CMDRS, Contur e COMPAC, e Conselho Municipal de Cultura também. Nossa, gente, esse cara ele é bom demais no que ele faz. É por isso que ele está sempre aqui dando entrevista pra gente. E sempre quando a gente o convida, não tem, hoje eu não posso, pode ser tal dia, não. Ligou, convidou o Bruno, ele está aqui para falar com a gente, isso é muito bacana. Bruno, alguma coisa que a gente não tenha falado com relação ao Pau d'Alho e também a Serra do Caracol, que você queira terminar aí fazendo as suas considerações finais? Acredito que foi bem explanado, só agradecer mais uma vez a oportunidade, né, Rosane? A gente está trazendo, como você disse, uma boa notícia, com certeza, excelente notícia. Para todos nós aí, para o município, e colocar aqui que tudo isso foi um trabalho de dedicação por parte de conselheiros, que a gente sabe que todo conselho é voluntário, né? Ninguém recebe, ele tem pessoa da sociedade civil, e aqui estendo o agradecimento, sem citar nomes, porque é um problema, citar nome a gente sempre esquece de alguém, né? Mas é um agradecimento a todos os conselheiros, a todos os envolvidos, ao Poder Legislativo, principalmente ao Poder Executivo, pela contratação da empresa e pelo suporte e o apoio que ela dá não somente a esse conselho, mas a todos os outros também. Né? Isso é muito importante quando a gente tem a administração apoiando as manifestações da população. Isso com certeza, fundamental para o sucesso. Com certeza, para o crescimento da cidade também, né? Com certeza. Bom, é isso aí, pessoal. Nós convidamos o Bruno para vir falar com a gente sobre o tombamento, né, do Pau d'Alho, que o pessoal estava preocupado, é uma preocupação a menos, porque vai continuar ali, né, com aquela história linda que vocês deveriam procurar saber, se informar, que a gente tem ali, só para repetir, a gente tem ali as Pedras do Elefante, ali na Pau d'Alho, a Pedra do Elefante, Morro da Cruz. Pedra do Elefante, Pedra da Cruz. Pedra da Cruz, Pedra do Boi, Pedra do Pântano, Pedra do Macuco, Pedra dos Lobos. Tem a Pedra da Cruz 2, que é uma outra pedra que tem ela não está necessariamente na mesma linha, um conjunto à parte ali, que dizem que foi na década de 30, foi feito, olha, quanta informação. Você vê que bacana, Foi feita uma oração, uma prece, enfim, em cima lá pela Revolução, na época da Revolução, depois de algum tempo parou, então eles fazem, olha que é levantado a partir de um estudo como esse, né? Então é muito interessante. Com certeza. E além também das pedras, tem o filhote também, né, mais um, né? Eles falam que a pedra do elefante atrás daquela pedra da frente, eles colocaram o nome de filhote. É mesmo? Olha aí, gente, olha, tem muita coisa, tem muita história, né? E a gente está trazendo... Desculpa até interromper, mas mais uma vez agradecer o espaço da Web TV das hoje aqui, né? Porque a gente possa estar sempre trazendo as ações aí, a dedicação que toda a equipe aí tem, não somente da Secretaria, mas das outras também tem desenvolvido. Espaço sempre aberto, Bruno. Sempre que tiver alguma novidade,
principalmente, uma novidade tão bacana dessa aí para trazer para a população, o espaço está sempre aberto. É só passar a informação para a gente. E se a gente vê você dando entrevista em algum canal, você pode ter certeza que a gente vai atrás para você vir aqui também, que acho que a gente também quer levar aqui através da Web TV Andradas hoje. Mais uma vez, muito obrigado, espaço sempre aberto aí para você. Obrigado. É isso aí, pessoal. Nós falamos com o Bruno, né, que além do CONPAC, ele faz parte aí da Secretaria da Agricultura, uma série de secretaria que ele acabou de falar para vocês aí, que veio falar um pouquinho para nós do tombamento da Serra do Pau d'Alho e também uma parte da Serra do Caracol na parte de trás, que está em andamento, e a gente tem certeza que em breve a gente vai estar trazendo novidade aqui para vocês. A gente volta com mais entrevistas gostosas como essa, com notícias muito boas, e parabéns ao Web TV Andradas hoje, parabeniza todos os envolvidos nesse belo trabalho aí que está protegendo as nossas serras, e a gente precisa muito disso aí mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. A gente volta aí na próxima entrevista amanhã. Até lá, um abraço.